Olá, meus alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de história. Vem comigo, vamos aprender. Bom, hoje nós vamos falar do Império Napoleônico. Nas nossas aulas anteriores, nós já estudamos sobre o absolutismo e a Revolução Francesa. O absolutismo, aquele período da história na Europa em que os reis eram absolutos e detinham todo o poder em suas mãos. A Revolução Francesa foi um momento em que a burguesia, que já estava controlando o poder econômico, passou a dominar o poder político também. Eles tiraram o rei absoluto do poder e assumiram o controle do governo na França, né? Porém, nós vimos que a burguesia não conseguiu segurar esse poder em suas mãos e eles acabaram perdendo esse poder porque eles entregaram nas mãos de Napoleão Bonaparte. E aí teve início o Império Napoleônico, que é a nossa matéria de hoje. Então, vamos lá. Era napoleônica ou Império Napoleônico. Então, tudo teve início com o período chamado de consulado, que foi quando Napoleão recebeu da burguesia, né, o direito de governar. Ele passou a ser um cônsul, né, na França. Nesse período, houve uma centralização político-administrativa, né? Napoleão passou a controlar a política e a administração da França. A Constituição de 1799 deu a Napoleão plenos poderes para ele governar, porque ele era o primeiro cônsul e a Constituição dizia que o primeiro cônsul teria todos os poderes. Então, o que Napoleão faz? Ele pega mesmo todo o poder. Era o que ele queria, gente. Então, nossa história em quadrinho mostra isso, né? Napoleão segurando lá os saquinhos de poder. Isso em 1799. Em 1801, Napoleão Bonaparte, ele faz um acordo com a igreja, né? Então, uma concordata com a Igreja Católica. Ele faz um acordo com o Papa Pio VII. E o Papa, ele abre mão dos bens que haviam sido confiscados da igreja. Então, tudo bem, a gente vai passar todos os bens mesmo, a gente não vai brigar mais por conta disso. O que era da igreja que o governo tomou vai ficar para o governo. Mas, sempre tem um mas, né? Os clérigos, né, os religiosos, passaram a ser sustentados como funcionários públicos. Então, eles passaram a receber, né, um auxílio do governo. Mas os bens que a igreja tinha na França passou toda para o país, para o governo, né? Isso em 1801. Em 1802, Napoleão passou a ser um cônsul vitalício. O que significa ser um cônsul vitalício? Significa que ele iria governar até morrer, tá? Então, olha, a gente pode ver que o poder dele aumentou muito. O que eram 2 saquinhos de poder passou a ser um sacão de poder. E Napoleão passou a ter todos os poderes e agora seria até morrer, né? Bom, então a gente percebe que, na verdade, a França ela acabou passando por um certo retrocesso, porque eles tinham tirado do poder um rei que era considerado absoluto, a burguesia conseguiu tomar esse poder e depois entregou a Napoleão, que passou a governar praticamente do mesmo jeito que o rei absoluto governava. Então, a gente costuma questionar que vantagem teve a França em tudo isso, né? Bom, mas tem algumas coisas importantes. Em 1804, olha, Napoleão criou lá o Código Civil, também é chamado de Código Civil Napoleônico. É a legislação, é uma lei que regulamentou as relações da sociedade francesa, incorporando muitas conquistas da Revolução Francesa. Então, isso, para a burguesia, foi muito importante, porque consolidou as vitórias da burguesia, né, dentro da Revolução. Em 1804,
teve um acontecimento bem interessante, né? Foi a coroação de Napoleão como imperador. Então, Napoleão se nomeia imperador da França, houve um plebiscito e o povo deu todo o apoio para ele fazer isso, e ele se coroa imperador. Gente, eu tenho umas imagens aqui que eu quero mostrar para vocês. Então vejam bem, olha, essa imagem mostra Napoleão, ele já tinha se coroado e ele coroa a própria esposa. Tirou, porque o que era tradição naquela época? Era o Papa, né, que simbolizava o poder maior da igreja, coroar os imperadores, os reis. E Napoleão, tirando a coroa da mão do Papa e se autocoroando e coroando a própria esposa, ele deixou claro para a igreja que ninguém ia mandar nele, nem mesmo a igreja, né? Então é interessante que ele, num gesto, ele demonstrou isso, né? Então Napoleão se autocoroa. Bom, na sequência, nós temos aí sim o período de império do governo, né, de Napoleão Bonaparte, começando em 1804, né? Bom, nem todo mundo aceitou, e aí começaram as guerras para expandir os territórios, porque Napoleão ele não queria ficar só com a França, na verdade ele queria dominar toda a Europa, né? Então ele começou a tentar expandir o seu território através de guerras, né? Influências que ele foi exercendo. E aí, em 1806, houve a extinção do Sacro Império Romano Germânico e houve a criação da Confederação do Reno. E também diminui a influência da Áustria e da Prússia. Então, o mapa da Alemanha, ele foi transformado, ele passou por mudanças. E aí eu tenho uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês. Olha, então aqui ele criou a Confederação do Reno. Na verdade, aqui a gente tinha, olha, toda uma união de reinos que formavam o Sacro Império Romano Germânico, né? Pegando aqui a Itália, a Península Itálica e onde fica hoje a Alemanha. Napoleão invadiu, teve conflitos, guerras ali nesse território e ele criou a Confederação do Reno, um território onde ele exercia influência, onde ele conseguiu dominar essa região, né, e exercer uma influência muito grande. Bom, mas Napoleão não estava contente só com isso, não. Ele queria não só a França, ele queria também a Inglaterra, né? Então, a França com o Império Terrestre, né? E a Inglaterra tinha um império marítimo, né? A marinha de guerra da Inglaterra era muito boa. E aí eu volto lá para o mapa. A Inglaterra, gente, ela fica na ilha da Grã-Bretanha. Olha aqui, Paris, a França. Aqui, a ilha da Grã-Bretanha, onde fica a Inglaterra. Então, Napoleão queria dominar a Inglaterra, mas a Inglaterra, gente, é uma ilha. Então, fica numa ilha, né? Então, é muito difícil. Napoleão, ele era um excelente soldado, um excelente estrategista militar, mas para fazer guerra terrestre. E a Inglaterra tinha uma excelente marinha de guerra. Então, Napoleão não conseguiu invadir a Inglaterra. Então, aí ele ficou muito bravo, porque era uma coisa que ele desejava muito. Como ele não conseguiu, o que ele fez então? Decretou o bloqueio continental. Ele tentou isolar a Inglaterra do comércio mundial, né? Então ele tentou impedir que a Inglaterra fizesse comércio com os outros países. Então aqui a gente tem um outro mapa que mostra para a gente o bloqueio continental, ó. Ah, ele levantou uma barreira? Não, ele proibiu todo mundo de fazer comércio com a Inglaterra. E ele dizia assim, ó, se fizer o comércio com a Inglaterra, vocês terão o território de vocês invadido. Então, olha, vejam todo local que tem a barreirinha aqui, ó, significa que ninguém dessa região poderia fazer o comércio com a Inglaterra. Mas percebam que a gente tem Portugal, o Reino de Portugal, sem essa barreira. Por quê? Portugal recebia muita ajuda da Inglaterra.
e continuava fazendo comércio com a Inglaterra. Então, era lá, opa. Então, o que aconteceu? Ele Napoleão invadiu, né, fez uma invasão em Portugal, aonde fez com que a família real portuguesa fugisse para o Brasil, e ele expulsou, né, do trono o rei Fernando da Espanha. Ele invadiu a Espanha também e colocou seu irmão José Bonaparte no trono espanhol, tá? Então ele invadiu a Península Ibérica. E aí entramos nós, o Brasil, nessa história toda, porque a família real portuguesa fugiu para o Brasil. E aí é uma matéria que a gente ainda vai estudar, mas vocês vão ver como a nossa história mudou a partir de então, né? Nós vamos ver que uma atitude de Napoleão lá na Europa fez com que a nossa história, aqui do outro lado do Oceano Atlântico, sofresse mudanças que foram muito importantes para a nossa história, né? Mas essa história não para por aí. Vamos lá. Bom, ele também não se contentou com o que ele já tinha dominado, né? E Napoleão decretou, como a Rússia também furou o bloqueio continental, ele decidiu que iria fazer uma campanha, né, de guerra contra a Rússia, né? Só que Napoleão não contava com uma história muito terrível, que foi o frio. Lá na Rússia, a gente sabe que quando é o inverno, o frio é muito grande. E aí os soldados de Napoleão começaram a morrer durante o confronto, porque eles foram entrando no território. Os russos tinham lá uma tática de guerra muito boa, que eu já vou falar dela para vocês. E aí eles não encontravam comida e abrigo, então com fome e frio eles acabaram morrendo durante a guerra. E os soldados morrendo, né, perdendo muitos soldados, Napoleão também começou a perder a guerra. Então, conforme o exército de Napoleão adentrava território russo, não encontrava nada, porque os russos tinham uma tática de guerra chamada de terra arrasada. O que eles faziam? Destruíam tudo antes do inimigo chegar e fugia. E a hora que o inimigo chegava, não tinha comida, não tinha água, não tinha abrigo. Então, eles acabavam não tendo como avançar. Rússia, russos, abrigo, comida, recuar, inverno, derrota francesa, né? Então, na historinha ela vai contando isso, né? Que eles não contavam com o inverno e aí isso acabou prejudicando essa investida de Napoleão contra a Rússia. E aí veio um enfraquecimento do exército de Napoleão Bonaparte e ele acabou perdendo a batalha. Eu vou dar um tempinho aqui nesse vídeo, porque meu tempo está acabando de gravação, e já volto com a segunda parte. Me esperem aí, hein? Eu já volto.